nós temos aqui, então, um outro erro muito comum, que é não determinar a quantidade correta de lubrificante. Ah, não precisa de determinar a quantidade correta. O negócio é ter lubrificante, tem que ter graxa. Eu preciso de ver graxa vazando. Enquanto eu não ver graxa vazando, eu não sossego. Eu já tive gestores que falavam isso. Olha, tem que ter excesso de graxa. Tem que ter, eu preciso de ver a graxa aparecendo. Se eu não ver a graxa aparecendo, para mim não está lubrificado. E é um erro muito grande, é um conceito totalmente errôneo do processo de lubrificação. Quando não acontece isso, né, de você determinar a quantidade de graxa, acontece isso aí, ó, que nós estamos vendo. É um motor elétrico que está lotado, abarrotado de graxa. E no motor elétrico, nós sabemos que não tem que lubrificar um enrolamento aqui, estator, sei lá como é que chama esses pontos do motor. Não é isso aqui que tem que ser lubrificado. O que tem que ser lubrificado é o rolamento, onde nós precisamos reduzir o coeficiente de atrito, reduzir calor, tá? Com isso, automaticamente, a vibração do equipamento. Um case, por exemplo, aqui da parte de motores, eu estive em uma empresa onde que eu sou meio bicudo, tem hora, né? Eu entro nas conversas e tal. E quando eu cheguei na empresa, no setor de manutenção, o pessoal estava falando assim: olha, eles conversando entre eles, olha o motor aqui, o pessoal da oficina mandou o laudo, foi excesso de graxa, passou graxa para dentro do motor, o lubrificador, o pessoal da lubrificação, a culpa é do lubrificador. E eu entrei na conversa, eu falei: opa, desculpa aí, gente, tá? Tô ouvindo vocês falarem aí do lubrificador, falarem do motor elétrico, e eu queria entender o que aconteceu. E aí os caras me falaram assim, olha, o motor falhou, nós mandamos para a oficina, e na oficina o pessoal desmontou e viu isso aqui, ó. Não era essa foto, mas era muito próximo disso aqui, tá bom? O que ele falou? Olha, a culpa é do lubrificador, porque o cara encheu de graxa o rolamento. E aí a graxa passou para dentro do motor e danificou o motor. Ou seja, eles estavam. Então, a causa raiz era quem? Era o lubrificador. A causa raiz da falha desse motor que parou uma produção, que lá na oficina eles desmontaram e verificaram que estava cheio de graxa, era o coitado do lubrificador. Aí eu pensei o seguinte: eu pensei o seguinte, falei, cara, traz para mim, por favor. Existe um plano de lubrificação? Fui lá no primeiro erro que eu falei aqui. Fui lá no primeiro erro e falei assim: vocês têm plano de lubrificação do motor? Temos, tem sim o plano. Falei, vocês se importam de eu dar uma olhada no seu plano, na ordem de serviço? Não. Aí pegaram a última ordem de serviço que foi executada, né? Que eles armazenavam e tal. Aí, quando eu peguei a ordem de serviço, a descrição da ordem de serviço, ela estava assim: lubrificar motor elétrico. Só isso na descrição. Lubrificar motor elétrico. Aí, eu falei com eles: galera, chega aí, por favor, desculpa eu intrometer, né, mas já intrometendo, vocês colocaram na descrição da ordem de serviço, lubrificar motor elétrico. O que vocês entendem por lubrificar motor elétrico? Aí eles falam, não, é lubrificar o motor. Aí você vai lá no rolamento e lubrifica. Eu falei, não, beleza. Mas quanto de graxa tem que colocar aqui? Aí eles já não souberam responder. Falei, por que você coloca lubrificar o motor elétrico? Um cara que é leigo, porque o seu plano de lubrificação, a sua descrição de atividade, ela tem que estar de fácil entendimento com um cara que não sabe o que é aquilo. Se um cara que é leigo leu e entendeu, tá bom. Se um cara que é leigo leu e não entendeu, é porque não tá bom. Porque para o cara chegar lá e buzuntar o motor de graxa, chegar lá e começar a jogar graxa em cima do motor todo, ele não está 100% errado, porque é o que está falando ali, lubrificar o motor. Aquilo ali é o motor, então eu vou jogar óleo em cima do motor, ele vai ficar lubrificado. Tá errado? Tá, mas não tá errado de tudo, porque é o que você está falando para ele, é o que está escrito, você me especificou. Então, eu falei para ele, olha, primeira coisa, você não especificou a quantidade de graxa que o seu lubrificador deve injetar nesse rolamento. A partir do momento que você não informa ele essa quantidade, você deixa em aberto, ele faz o que ele quiser, não é verdade? Então, foi o primeiro erro, né, da causa raiz desta falha desse motor.
Não era o lubrificador, era o processo, era o plano de lubrificação que não estava coeso. Segundo ponto, não é o assunto, não é o fórum, mas você especificou a quantidade de graxa para o lubrificador. Como que ele vai garantir essa quantidade na hora que ele lubrifica? E aí, vocês pensaram nisso também? Não, não pensamos. Então já mudou. Revisa todo o plano de lubrificação de motores elétricos, porque todos os motores estão passíveis de passarem por isso, por falta de uma informação concreta do plano de lubrificação, tá? Então, uma falha muito grande dos planos de lubrificação é exatamente essa, não determinar a quantidade correta de lubrificante, tá bom? Pessoal, quanto mais alta a rotação de um equipamento, geralmente menor a quantidade de graxa inserida e maior a periodicidade, tá? Então, se você pega um motor elétrico que tem uma rotação geralmente alta e você não especifica, o cara vai encher aquilo de graxa. A temperatura do seu rolamento vai aumentar muito, vai trabalhar com a temperatura muito mais alta e você corre o risco ainda de contaminar a parte do interior aí do seu motor elétrico. Para a lubrificação de motores elétricos, recomenda-se não a graxa azul, a graxa com espessante de poliureia, porque a poliureia ela tem uma condutividade elétrica muito baixa, além de ser um espessante ótimo, excelente para trabalhos em altas temperaturas. Mas essa baixa condutividade elétrica dela, bem menor do que de um sabão metálico de lítio, complexo de lítio, por exemplo, faz com que, caso haja essa passagem acidental de graxa para o interno do motor, que ela não ajude aqui nesse curto, né, na queima do motor, tá bom? Então, preste atenção, não é a graxa azul, pessoal, porque a graxa de poliureia tem fabricantes que colocam um corante azul para identificar, e tem outros que não colocam esse corante azul, que colocam amarelo, então não se prendam à cor da graxa.